Olá pessoal, tudo bem? Este aqui é mais um vídeo no canal, toda quinta-feira trazendo vídeo para vocês. E vamos para o nosso primeiro vídeo do Canto do Espiritismo em 2020. Mais um quadro que eu vou manter aqui para vocês, para conversarmos um pouco sobre espiritismo, religião, quem sabe um pouquinho. E um pouquinho de coisas que podemos pensar e que podemos levar em conta para a nossa vida. Ignore um pouco o suor, porque o calor aqui tá de matar. E vamos falar um pouco sobre reencarnação e também sobre vida após a morte. Eu acho que é um dos assuntos assim que mais tem polêmicas, vamos dizer assim, dentro da história toda de religião, espiritismo e tudo, que é falar sobre a vida após a morte. Existe vida após a morte? No caso a gente fala vida após o desencarne, que é sair dessa carne que a gente vive. Então existe vida depois, sair da carne, passar para um outro plano e tudo. Se realmente isso acontece, como que acontece e tudo. Claro que temos religiões e religiões. Há religiões que acreditam também nessa vida depois daqui, mas aí tem gente que fala que acredita no paraíso, que vai encontrar boas opções por lá, se defender a religião aqui na Terra, fazer jus à religião lá, vai conseguir o paraíso, vai viver na felicidade eterna. O Espiritismo não analisa muito nesse sentido. O Espiritismo fala que nós precisamos fazer o bem aqui para que a gente consiga cada vez mais evoluirmos e cada vez mais chegarmos ao patamar de Deus. Claro que a gente nunca vai chegar ao patamar de Deus, que é também uma outra história. Se a gente for discutir também sobre Deus, falar o que é Deus, de todas as suas propriedades, também a gente vai ficar bastante tempo falando disso. Mas o que eu quero basicamente falar neste vídeo é que o Espiritismo, ele acredita que aqui não é a grande parte nossa. Nós aqui estamos numa passagem, estamos vivendo um momento e que posteriormente a isso, quando sairmos deste plano e sairmos desta carne, ainda continua a vida. Isso quer dizer, nós ainda vamos viver outras coisas, vamos passar por outras coisas no plano que a gente chama de plano espiritual. Ah, Nicolas, mas e aí? Como que vai em relação à vida? A vida tem fim e tal? O que estudamos no Espiritismo é que a vida carnal, a vida aqui, de matéria, de terra, de viver numa casa, de viver num quarto, ter o trabalho, é aqui. Lá no plano espiritual a gente também tem basicamente todas essas coisas. Trabalhamos, nós temos um local que nós vamos ficar e tudo, mas que aqui não é o principal. O principal é o plano espiritual. Aqui nós estamos numa passagem, estamos no momento, e é esse momento que nós estamos vivendo. Que nós vivemos rodeado de pessoas, rodeado de humanos, de espíritos, e que as convivências que nós temos e as afinidades que nós temos não são à toa. Ah, eu não tenho afinidade com tal pessoa à toa. Tal pessoa não é minha mãe à toa. Meu pai, meu irmão, nós temos um envolvimento com essas pessoas, algum motivo de outras vidas e até mesmo de consertos que nós precisamos ter. E aí a gente já vem falando, já também trazemos um outro assunto para dentro da reencarnação, que são vidas passadas. Nós tivemos outras vidas, não sabemos quantas, não sabemos se realmente na Terra, aí já é outra parte para conversar sobre mundos, mas que nós sim já tivemos outras vidas. É bem provável, certeza, que nós convivemos com pessoas que nós estamos convivendo hoje, com nosso pai, mãe, irmão, tio, mas não com os mesmos parentescos. Na outra vida, por exemplo, você pode ter sido pai do seu pai, pai do seu irmão de agora. Mais ou menos assim. Também são discussões que a doutrina toda fala sobre isso, então é muito importante para quem quer estudar o Espiritismo, para quem quer saber mais sobre o Espiritismo, estudar as obras básicas e estudar todos os ensinamentos que o Espiritismo traz, para que consiga entender, para que consiga entrar nessa doutrina. A minha ideia sobre o canto do Espiritismo não é menosprezar as outras religiões, pelo contrário, eu acho que a gente pode entrar
entrar numa grande diversidade de opiniões, e eu falo do espiritismo porque eu entendo, porque eu sou espírita desde quando eu me entendo por gente. Falo com uma certa propriedade, né, até onde me cabe, falar sobre o espiritismo aqui no canal, que eu acho muito interessante. Claro que eu fiquei um pouco receoso lá no começo, falei pra vocês, mas eu acho que o tema foi interessante, vocês gostaram bastante, pelo menos, do vídeo que eu falei sobre a novela Espelho da Vida, e vim trazer mais um pouco sobre o espiritismo aqui pra vocês. O ser espírita, eu acho que a gente também pode entrar muito nisso, não é um ser perfeito. Nós não somos perfeitos, nós não chegamos à perfeição no nível que nós estamos. Pode ter muitas pessoas falando que são perfeitas, nossa, que são lindas, maravilhosas, mas a gente não está ainda numa situação de vivência, de evolução, de consciência e de bondade para que a gente fale abertamente ou fale com propriedade de que nós somos perfeitos. Nós não somos, erramos muito. Tudo que a gente faz que vai contra o bem, por mais que você ache que não é contra, depois lá no plano espiritual você vai entender que realmente você fez uma coisa ruim. Não deveria ter feito aquilo, que você não deveria ter falado daquela forma, e você falou e você cometeu, não um delito, mas você cometeu um erro que você vai ter que reparar esse erro depois. E aí você vai rever este erro e você vai saber o que você errou. Ah, eu não deveria ter brigado com a minha mãe sobre aquilo. Ah, eu não deveria ter xingado o cara lá na rua. São coisas que a gente até faz no nosso dia a dia e que eles passam, e que são coisas que passam tão despercebidas que depois, quando a gente analisa melhor, a gente fala, putz, mas e agora? Por mais que você tenha feito uma coisa e depois você pediu desculpa sobre aquilo, aquilo vai te marcar, aquilo vai ficar marcado e você vai precisar corrigir depois. E uma coisa também, a desculpa, o perdão ele tem que vir de dentro. Se você perdoou só pra perdoar, porque tipo assim, você falou, ah, pedi desculpa, mas eu vou ficar com remorso daquilo. Ah, pedi desculpa, mas, né, a pessoa mereceu. Não é assim, aí não é desculpa. Você tá falando só da boca pra fora, você não tá sentindo no coração, então você precisa sentir no coração. Eu não vou me prolongar muito nesse assunto, porque se eu for prolongar muito aqui, a gente vai falar de tantas coisas, de tantos envolvimentos e tudo, mas pra gente entender o básico sobre a reencarnação, é de que nós passamos por várias existências, por vários mundos, por várias pessoas, por vários seres, porque a gente precisa, de certa forma, evoluir neste mundo. Ah, mas pra que serve a evolução? Aí a gente entra numa questão bem filosófica, de tipo assim, por que Deus foi lá e nos criou? É uma pergunta que até o próprio espiritismo não tem a resposta. Ou pelo menos, nessa atual conjuntura que nós estamos e evolução que nós estamos, nós não temos discernimento e consciência para saber esse tipo de coisa. Por isso que a gente precisa continuar vivendo, pra gente entender por que nós estamos vivendo e por que nós existimos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido um tema muito interessante para vocês e que possamos trazer, pelo menos eu possa aqui trazer para vocês mais vídeos sobre espiritismo aqui no nosso quadro Canto do Espiritismo, para falar um pouco mais sobre isso, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e siga nossas redes sociais, ok? Tem outros vídeos aqui do Canto do Espiritismo, a playlist está aqui embaixo na descrição. E é isso, meus caros. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.